Olá, muito boa tarde. Bem-vindo ao programa Mercado Futuro. Você sabe que você que assiste, que acompanha o programa, é a pessoa mais importante aqui desses anos todos de Mercado Futuro. Você também sabe que para assistir qualquer programa deste ano, começou em 2017, nós temos uma página do programa no YouTube. É só ir lá, programa Mercado Futuro, que você assiste o programa quando quiser, a hora que quiser, enfim, é internet. E tem também a página do Direto da Bolsa, que eu recomendo para você, que também é no YouTube. Bem, eu não sei bem qual é a posição brasileira, mas existe um esporte aqui no Brasil que quem pratica é, digamos, aficionado, gosta muito, defende, até porque é um esporte que tem uma certa complexidade, você precisa ter uma criação, você já vai saber do que eu estou falando. Estou falando de polo. Joga-se com cavalos, tem um taco, não sei se chama taco, tem bolinha, enfim. E para a gente conhecer um pouco, eu e vocês conhecer um pouco melhor, são criadores de cavalo, né? Que raça que eles criam? Puro sangue? Não é puro sangue. Assim como aqueles cavalos de salto, né? Eles não são puro sangue. Cria uma raça. Isso vai ser tema aqui da conversa com o presidente da Confederação de Polo do Brasil, que é o José Klabin. José, muito boa tarde. Você é conhecido como José Klabin? Sou conhecido como Zé Klabin. Ou tem algum apelido Não. de polo? Não tem? Zé Klabin. Zé Klabin. Bom, então vamos lá. Vamos falar de polo, Vamos. que é um esporte que as pessoas que praticam adoram e, enfim, são criadores, etc, etc. Como é que é esse esporte no Brasil? Onde é que Bom, em eles... primeiro lugar, queria agradecer a você, Hash, o canal do Boi, por estar recebendo Muito bem-vindo, seja a bem-vindo. Confederação Brasileira de Polo, para a gente poder tratar um pouco desse assunto, desse esporte, que é um orgulho para os praticantes, já que o Brasil alcançou aí já em alguns mundiais a vitória, então o Brasil é tricampeão mundial de polo. É mesmo, não É, sabia disso. Não? A Argentina tem 4 títulos, obviamente o país número 1 do mundo. E hoje, em termos de títulos, o Brasil é o segundo. Mas é claro que nos Estados Unidos e na Inglaterra se joga um polo muito forte. Os profissionais argentinos se movem para esses países durante as temporadas americanas, que vai de janeiro a março, depois a temporada inglesa de março a setembro, agosto. E o polo lá é muito forte. Mas em termos de campeonato mundial, onde só os nacionais podem jogar, a Argentina é melhor, o Brasil segundo melhor, o Chile em terceiro lugar, vem ganhando aí Curioso, as engraçado paradas. isso, né? América do Sul aí América do Sul. E como é que é essa... conte pra gente, vocês, eu achava que eram 4 tempos, são 6 tempos agora. Isso. Falar um Explica um pouco da pouco estrutura do é. polo no Brasil. Então a gente tem a Confederação Brasileira de Polo, que trata muito dos assuntos institucionais e dos eventos internacionais. Embaixo dela você tem as federações paulista, carioca, gaúcha, brasiliense, mato-grossense, que promovem o esporte nos seus estados. Além disso, você também tem o polo em Brasília e em Minas Gerais. Desculpa, em Brasília, na Bahia e em Minas Gerais. Em Brasília, obviamente que sim, você tem o polo militar, assim como no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, você ainda tem o polo militar nos regimentos de cavalaria. E os estados, as federações estaduais, cuidam dos seus clubes, que são os responsáveis por organizar os torneios no Brasil. Então, em São Paulo, obviamente, é o centro mais forte. Você tem o interior, Orlândia, Franca, Colina, vindo para Indaiatuba, onde é o centro de polo no Brasil. E aí você vem do Rio de Janeiro, vem do Sul e se junta nesse centro esportivo para a prática do polo. Lá, o Helvécia Polo e Country Club é o responsável pela organização dos eventos. E aí você tem eventos de toda a natureza. O polo profissional, que jogam só jogadores profissionais, um polo que mistura profissionais e amadores, e um polo só de amadores. Em cada qualidade de polo, você tem torneios disputados, obviamente, onde você pode botar torneios com 4 tempos, onde você usa mais ou menos 4 cavalos, onde o esporte não é tão caro, onde ele é mais viável para pessoas que estão iniciando. E depois disso você vai subindo os torneios, obviamente, quando chega no nível profissional,
você precisa levar para o campo 12 cavalos, 10 cavalos. Uau. E realmente as disputas têm ficado cada dia mais acirradas, porque você tem uma melhora genética muito grande dos cavalos, um número de cavalos muito bons chegando ao Brasil, vindos da Argentina, do Uruguai, enfim, criadores nacionais criando cada vez com mais qualidade. Então você tem aí o desempenho do esporte evoluindo muito. Fala um pouco do jogo em si. O objetivo é o quê? É botar a bolinha ali na... Isso. O jogo foi criado na Pérsia, os ingleses viram aquilo, levaram para a Inglaterra, aperfeiçoaram, incluíram regras. E quando vieram para o Brasil, procuraram a família Junqueira lá no interior, que começou com os Junqueiras, deram uns tacos para eles, porque eles eram uma turma do cavalo, turma que já conhecia muita caçada, saíam para caçar e aprimoraram ali um esporte. O jogo é um jogo que se joga em 6 tempos, basicamente, nos torneios mundialmente se joga em 6 tempos, às vezes você tem 4, que são os torneios muito amadores, e 8, que são os torneios argentinos profissionais. Mas a média são 6 tempos. O intuito é fazer gols. A cada gol você troca de lado, então se você fez um gol do lado esquerdo, você volta para o meio do campo. Quando tem a saída, você agora faz para o lado direito. Isso é uma regra porque antigamente não podia se fazer terraplanagem. Então os campos eram tortos. Perfeito. Mas hoje em dia continua se jogando assim, mas os campos são planos. Não tem empate. Então o jogo, quando termina empatado, você vai para um golden goal, que é um 7º tempo. Quem fizer ganha. E aí a grande felicidade de um jogador é fazer um gol no golden goal e comemorar essa vitória, que realmente é a melhor sensação que se pode ter dentro do esporte. E no Brasil há campeonatos regulares, Sim. nacional, né? Nacional desses estados aí. Todo ano tem. A temporada, E esse é profissional. a temporada profissional começa em março, em Indaiatuba, e vai até final de setembro. Em julho para um pouco de descanso dos cavalos. Nesse período, o clube, o Elvesce, ele organiza torneios profissionais, amadores e fora dessa temporada, quando os jogadores cariocas voltam para o Rio, os jogadores de Orlândia voltam para Orlândia, os gaúchos voltam para o Sul, se jogam torneios regionais. Então a temporada não para nunca. Porque você está sempre jogando em cavalos novos, fazendo aqueles cavalos que eram potros se transformarem em cavalos de polo. Então você tem entre outubro e fevereiro as temporadas regionais. E entre março e setembro, a temporada do Elvesce, que é realmente a temporada mais forte, com alguns torneios regionais que continuam acontecendo, mas mais focado no Elvesce. Ok, nós já vamos ao intervalo. Eu converso com o José Clabin, você é carioca? Sou carioca. José Clabin, presidente o sotaque não tem como negar, né? Podia ser algo que eu não conhecesse, mas... Ele é presidente da Confederação de Polo do Brasil, Brasileira de Polo. Nós já voltamos para continuar a conversa. Eu queria saber um pouco da raça, como é que é. Mas a gente já volta, até já. Ok, estou de volta para o programa Mercado Futuro. Hoje o assunto é o polo, que é um esporte praticado com cavalos e comandados por pessoas, evidentemente, né? Antes do intervalo eu falei um pouco de raça. Como é que vocês sabem que esse cavalo vai ser bom para jogar polo? Porque não tem uma raça, tem uma raça? Não, o polo no Brasil começou sendo jogado com os cavalos crioulos. Do sul. E esses cavalos foram sendo cobertos por cavalos puro sangue inglês. Assim como na Argentina, assim como no Chile, assim, em todos os países da América do Sul, existe muito forte a influência do cavalo crioulo e também do puro sangue inglês. Então, os potros vieram nascendo e foram jogados em cima desses potros novamente a linha puro sangue inglês. Então você veio tirando um pouco da rusticidade do cavalo crioulo e agregando um pouco da, como é que se diz, da qualidade refinada do cavalo puro sangue inglês. Hoje você tem a raça de polo argentina, que já é considerada uma raça, e a gente está chegando muito próximo a eles. Então a gente também tem planos de criar a nossa
Associação dos Criadores de Cavalos de Polo no Brasil. Basicamente, hoje, os cavalos são descendentes dessas raças ou ainda puro sangue inglês de fato. Muitas pessoas ainda compram os cavalos puro sangue inglês. São cavalos que muitas vezes não serviram para corrida, são cavalos vendidos baratos, porque eles são descarte para o jockey, e a gente compra e redoma esses cavalos para que eles possam virar cavalos de polo. Mas os criadores brasileiros, nos últimos anos, importaram uma qualidade muito grande de raça da Argentina. Então você tem hoje 20 a 30 criadores importantes no Brasil. Esses criadores têm trazido genética de primeira linha, garanhões basicamente, e as éguas também, mas éguas sempre foram trazidas da Argentina, agora a gente está trazendo garanhões que cobrem essas éguas que estavam no Brasil, e a gente hoje tem cavalos aqui sendo criados com a filiação idêntica a cavalos argentinos, que são vendidos mundo afora por preços realmente muito atraentes. Quer dizer, a gente tem interesse também em criar para vender. Sim. O mercado interno já começa a se aquecer, porque outros jogadores já querem ter as raças criadas no Brasil, que são raças de primeira linha, e a gente vem se destacando. Os cavalos brasileiros, quando vão jogar na Argentina, já se destacam. E aqui no Brasil mesmo, o nível de cavalos é considerado um nível de excelência. Quer dizer, o inglês, o puro sangue tá no meio. Está no meio. Metido, O puro sangue inglês é um cavalo veloz. um cavalo de uma elegância que muito elegante. Incrível. Obviamente, quando você misturou ele com o crioulo, ele perdeu um pouco de estatura. Sim. Mas quando você continuou jogando o sangue em cima, você continuou trazendo aquela velocidade. Os campos hoje, como eu te disse, são feitos de muita areia e uma grama chamada Tifton, bermuda. Sim, o pessoal do campo conhece bem. Exatamente. Então é um jogo que hoje você já não freia mais o cavalo. Você joga com muita velocidade, como se você estivesse numa pista de corrida. Então as curvas são feitas com muita velocidade. Então se você tem um cavalo rápido, ele te ajuda muito. Qual é a principal característica do cavalo para jogar polo? Velocidade, agilidade? O que é mais importante? Porque para quem não é do ramo, como eu, você imagina, eu já tenho medo de cavalo. Pode um negócio desse? Eu andava naqueles cavalinhos em Águas de São Pedro que faz sempre o mesmo caminho. Então, mas você está em cima do cavalo. O cavalo é um animal de uma inteligência espantosa. A minha esposa, que é veterinária, ela competiu em salto, profissionalmente. Com o Coronel Renildo, que você deve conhecer claro. e tal. Então, você já está lá em cima, mas o cavalo obedece, é inteligente, mas você tem que dar o comando para ele. Segurar um taco de madeira, não é isso? De madeira ainda? É, de madeira, de cana da Índia. Cana da Índia. E a bolinha do que é de madeira? Uma bolinha de plástico maciço, um plástico duro. Que nem de golfe? Ela é maior do que a de golfe. Sim, mas... parecida com a de golfe. Bola de golfe se bate na testa, mata, a de polo também. E fazendo curva, tem treinamento, vocês começam a treinar muito cedo, né? Tem. Inclusive, agora a Confederação e a Federação Paulista, junto com alguns associados, trouxe para o Brasil o maior domador de cavalos de polo do mundo, que é um argentino, que veio mostrar para a gente como é que se faz a doma de fato, como é que se refina um cavalo de polo. É um cavalo que precisa galopar, trocar de mãos, parar, fazer boas curvas, mas ele especificamente, num nível muito profissional, ele precisa correr muito. No nível médio, ele precisa ser um cavalo com boa boca, parar. E no nível amador, ser um cavalo manso. Nem com tanta velocidade, nem com tanta curva, mas um cavalo manso. Costuma-se dizer, tem um ditado em espanhol que é: se hay buena boca, no hay buena pata. Ah, é? Se hay buena pata, no hay buena boca. Pero si hay buena boca y buena pata, no hay plata. Bom. Vocês entenderam? É um ditado que diz que um cavalo com muito rápido e com boa boca é um cavalo muito caro. É difícil de se conseguir esse cavalo. E, enfim, é um cavalo completo, eu diria. Um cavalo que corre e para, é um cavalo completo para o jogador de polo.
Então, mas acidentes acontecem muito em jogo? Porque Acontecem. um tombo. Quem está Acontece. acostumado a cair de cavalo cai, não é tão grave como parece. É muito comum você assistir quedas. Porque tem trombada, deve ter Tem, batida. tem. É permitido a batida quando você encosta a palheta do cavalo com a palheta do outro cavalo. Então, obviamente, isso é permitido. Segurar o taco do outro jogador também é Ah, permitido. é? É. E claro que acontecem acidentes, mas isso é, vem diminuindo de acordo com que as regras têm sido Tem mais juiz? claras. Tem 2 juízes dentro de campo, Eles ficam em cima de eles ficam cavalo? em cima de cavalos. Ah, Você tem um juiz do lado de fora que vê o jogo com mais amplitude e você, obviamente, se os 2 juízes discordam, eles vão ao terceiro árbitro para checar informações. Você tem 2 bandeiras que ficam atrás dos gols, porque os gols do polo eles são abertos, não tem travessão, a bola pode passar a qualquer altura e eles ficam lá para assinalar se as bolas realmente passaram naquele espaço. naqueles entre os 2 postes. E o profissional, os jogadores profissionais, eles ganham? É o clube que paga? Como é que funciona isso? Não, hoje você tem patrocinadores no esporte, então alguns times são bancados por patrocinadores, marcas, É, outros, você tem um jogador amador que está num nível profissional e ele quer jogar os torneios profissionais, então ele contrata alguns jogadores para jogarem com ele. É como se você fosse um jogador de tênis e pudesse ter oportunidade de jogar com o Nadal, uma dupla. O Nadal vai falar, olha, tem 10 caras aqui que querem me dar um dinheiro para jogar. Então nessa hora quem dá mais leva e joga. Olha que coisa boa, cara. É a Não, eu oportunidade queria. que você tem de jogar com um grande jogador. O Nadal, quem gosta muito lá em casa não sou eu, mas Eu também eu não. gosto mais do Eu Federer, também. acho mais elegante. O cara é um gênio. Eu nunca, olha que eu já vi jogador de tênis, nunca vi um cara como esse, o Roger Federer. Elegante, joga um tênis esplêndido, né? Mas não é de tênis hoje que nós estamos falando, é de polo. Vamos ao intervalo, José. Já voltamos para o terceiro bloco, aí acabou a conversa do polo, hein? Vamos terminando aqui. Olha, eu não estou. Eu não estou falando sobre polo aqui com o presidente da Confederação Brasileira, isso, acertei, de polo, o José Clabin, mas apesar do meu entusiasmo, deve ser. Eu nunca assisti um jogo de polo, Está convidado. mas deve ser um jogo lindo, deve ser um jogo bonito. Não estou pensando, como o meu amigo que também era jogador de polo e ficou. Ele acho que teve um acidente, porque ele ficou com a perna com um pouco de problema. Que já passou, está jogando polo em outro lugar, que é o Luiz Raffers, que você deve conhecer. E não estou pensando em iniciar essa atividade, tá? Estou contando aqui para vocês com a ajuda do Zé Clabin, José Clabin. Eu antes tinha te falado esse negócio de como aprender, de escola e tal. Como é que funciona isso? O trabalho da confederação também, né? Sim, a gente vem desenvolvendo algumas escolas. Então hoje você tem uma escola muito ativa no Rio de Janeiro, no Itanhangá Golf Clube, uma escola em São Paulo, na Hípica Paulista, Ah, aqui perto. aqui perto, e uma escola no Clube de Franca. No Helvécia você tem alguns professores que também dão aulas para pessoas que não precisam conhecer ninguém, é só procurar esses clubes. Você não precisa ter material, não precisa ter taco, bota, capacete, não precisa ter cavalo. Você vai pagar uma mensalidade. Muitos pensam que são mensalidades caras, mas não são. São valores parecidos com uma escolinha de futebol, uma escolinha de vôlei, onde a pessoa vai ter o seu primeiro contato com o cavalo, com o taco, com a bola. Primeiro, um pouco de equitação, para que a pessoa realmente se sinta segura a dar o segundo passo. E essas escolas vêm trazendo muitos novos adeptos ao polo. Elas têm sido muito importantes. Obviamente que num determinado momento aquele aluno fala, bom, a mosca me picou, gostei desse esporte, vou prosseguir. Quero comprar um cavalo, um taco, um capacete, quero ir para o Helvécia jogar um torneio. E obviamente aí é uma evolução do esporte. Mas hoje a gente tem portas de entrada sim para pessoas que não precisam conhecer ninguém do esporte, não precisam ter material e que procurem esses clubes, que venham, vão ser bem recebidas em todos eles. E como é que se diferencia, por exemplo? Eu posso ser apenas um criador de cavalo de polo, né? Faço genética, Perfeito. vendo genética, enfim. Mas e se eu quero ser apenas um jogador de polo?
Como são os criatórios de um e de outro aí? Você tem os criadores que alguns nem são jogadores de polo, mas vendem raça, vendem Sim, genética. porque é valorizado o Exato. animal. E você tem um jogador que compra esses cavalos sem criação, um cara que não tem nenhuma cria, que não tem garanhão, que não tem éguas, que não tem plantel, e ele começa a jogar comprando. Existem muitos vendedores de cavalos, de vários níveis, obviamente, e um jogador pode formar uma tropa sem nunca ter criado um cavalo, só comprando cavalos no jockey, cavalos de descarte, comprando cavalos de criadores de polo, que também tem diversos níveis, e que muitas vezes chegam a ser, o interessante é que você compra um cavalo novo de 2, 3 anos, e ele só atinge a sua maturidade aos 6, 7, 8 anos. Até lá é uma aposta, mas muitas vezes você tem um cavalo muito bom, tendo pago barato, o que é muito satisfatório. Me conta uma coisa, vamos imaginar aqui um jogo de 6 tempos. Você diz que leva uns 10, 12 cavalos, né, equipe. Isso. Quantas pessoas fazem parte da equipe? Porque tem que alguém cuidar desse cavalo. Vamos pegar o exemplo do Campeonato Brasileiro que vai ser jogado agora em Agora, Orlândia sim. e Franca. Para você ter uma ideia, tem aproximadamente 30 times inscritos. Cada time, 4 jogadores. Então aí você tem uma base de 120 jogadores, se a matemática não me falha. Se você tem 120 jogadores e cada um leva 10 cavalos, você tem aí 1.200 cavalos. Barbaridade. Embaixo disso, você tem tratadores, Sim. peticeiros, que a gente chama, que Não são sei o que é. os treinadores, os que montam os cavalos para treinar eles durante a semana. Você tem ferrador, você tem veterinário, você tem todo o pessoal que trata a parte de alimentação. Então você tem as empresas de ração, feno, alfafa, todo o material de medicamentos das lojas agrícolas que a gente compra. Então você tem muitos empregos diretos e indiretos que estão juntos do polo. E o interessante é que muitos dos garotos bons que jogam polo no Brasil hoje vieram de famílias humildes que trabalham com o esporte. Então você tem famílias envolvidas nesse esporte, onde grandes jogadores começaram ali ajudando o pai a dar comida para o cavalo, a montar o cavalo durante a semana e se transformaram em craques. Mais uma vez voltamos ao tênis, né? Grandes tenistas começaram catando bolinha, né? Exatamente. A entrada do esporte tem isso. Vai sim. se familiarizando, Vai se né, familiarizando. com a coisa, vai pegando as mutretas, aqueles truques que tem. Exatamente. Agora, a equipe que se exige é uma equipe grande, você está dizendo aí no campeonato. Esse campeonato começa agora. Isso, começa no dia 15 de junho. E por que não no Helvécia em Orlândia? O torneio... Porque o Helvécia é o ícone do... Isso. O Helvécia se fortaleceu muito, construiu 10 campos novos maravilhosos nos últimos 5 anos. Como eu te falei, tem 58 campos de polo no Helvécia. Só que no passado o Campeonato Brasileiro era disputado um ano no interior, um ano no Helvécia e um ano no Rio de Janeiro. Okay. O Rio de Janeiro, por forças da economia, perdeu muita força. Eu sou carioca, jogo polo no Rio, e a gente uma hora vai tentar trazer de volta o Campeonato Brasileiro, mas não é hora, porque a gente precisa de mais qualidade de campos. E Orlândia pleiteou de volta o Campeonato Brasileiro, que vinha sendo jogado nos últimos 10 anos no Helvécia. E Orlândia foi onde o Junqueira... Exatamente, a família Junqueira, que é a família mais forte do polo no Brasil, resolveu se reunir e trazer de volta o torneio para lá. É um torneio muito importante, onde eles têm estrutura para receber esses 1.200, talvez até mais. Eu sei que tem times levando 50 cavalos para lá. Eu te falei em média de 10 por jogador, mas eu sei que tem jogadores levando 20 a 25 cavalos. Então vão ter, obviamente, aí próximos a 2.000 cavalos estabulados numa mesma região. A cidade inteira está se organizando para receber esses cavalos. Que legal. A Federação Paulista de Polo, que é dirigida pelo Francisco Junqueira, está organizando junto com o irmão Roberto Junqueira e outros. E eles estão, junto com os amigos que têm cocheiras, tem muitos centros lá grandes, o Agromen e outros, a Invernada, recebendo os cavalos de quem está indo de fora. Super legal. Nosso tempo acabou, José.
Mas depois a gente troca aí um telefone, Tá bom. porque talvez Orlândia não é tão longe, é perto de Ribeirão, né? É, do lado de Ribeirão. Talvez eu vá assistir meu primeiro jogo de polo, quem Seria um sabe? prazer te receber. A gente troca Nova uma Orlândia, onde você quiser. Tá, vamos combinar. Minha mulher adora cavalo. Então é fácil te levar. Falar que minha mulher adora cavalo, vão achar que eu sou um, mas não é desse tipo. É um quadrúpede veloz, pesa o quê? 600 quilos, 500 quilos. Eu não cheguei ainda. Muito obrigado, Eu que sucesso pra agradeço, você. obrigado a vocês por terem recebido a Confederação e o Polo do Brasil. Estou à disposição aqui quando você quiser voltar para Muito conversar, obrigado. a gente fala, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, então. Gente, é isso. Daqui a pouco amanhã tem mais Mercado Futuro. Até lá, tchau.